Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Nós ansiamos por essa vinda. Como de costume, então, hoje é o nosso culto de ensino. Sejam todos muito bem-vindos. E você que tem aí a sua revistinha, nós estamos usando essa revistinha aqui da CPAD, que é Lições Bíblicas, o Governo Divino em Mãos Humanas. Nós estamos na lição de número 5, que é a instituição da monarquia em Israel. Mas se você não tem essa revistinha, não se preocupe que nós vamos estar compartilhando aqui algumas telas e você vai conseguir participar de forma efetiva, tá? Se você tem um foninho de ouvido, fica mais confortável para você. E para sua tela não ficar muito pequenininha, você pode roteirizar ela, que aí as letras vão ficar um pouquinho maiores, tá bom? Então seja bem-vinda, Júlia, Daniel, tudo bem? Não, ele tá lá fora. Tá dando interferência? Pastor, então desliga aí, vem aqui comigo, põe a cadeira aqui do lado. Ele vai vir aqui para ficar melhor então. Ele vai desligar lá. Então eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá então. Oi. Eu vou colocar o meu foninho aqui. E aí na hora que o pastor desligar lá, eu acho que vai ficar bom. Se não ficar, vocês desligam o áudio de vocês, tá bom? Aí aquele que for falar, vamos fazer assim, todo mundo já desliga o microfone. Obrigada, irmã Sueli. E aí só vai ligar na hora que for falar, tá bom? Aí ficou ótimo, perfeito, muito bom. Então vamos lá, vou compartilhar a tela agora e nós vamos dar início à nossa aula. Em nome de Jesus. Então, o tema da aula de hoje é a instituição da monarquia em Israel, que é a lição de número 5. Pergunta agora para vocês, tá bom? Quem foi o primeiro rei de Israel? Alguém sabe me dizer? Puxa aí na CPU, como diz o pastor, traga a memória. Pede para o Espírito Santo te lembrar. E se você lembrar, você ativa o seu microfone aí e compartilha com a gente, tá bem? Vou contar até 5, hein? Quem foi o primeiro rei de Israel? 1, 2, 3... Quem? Samuel. Não. Dole 1, dole 2, dole 3. Não, primeiro rei. Saul. Foi Saul, irmãos. O pastor vai me corrigir aqui, mas ele estava errado. O primeiro rei de Israel foi Saul. E é a respeito dessa monarquia, dessa liderança que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Vou continuar. O texto áureo diz assim: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem a todas as nações. Isso está lá em 1 Samuel 8, 4 e 5. E na apostila de vocês está na página 21. Pergunta, mais uma, hein? Vamos lá. Por que o povo de Israel quis um rei? Quem souber, pode ativar aí o microfone para poder estar participando. Por que o povo de Israel quis um rei? Não tenham medo de errar. Oi? Eu sei. Então fala, Júlia. Para guerrear as guerras dele. Guerrear as guerras dele? Mas Eu acho. alguém tem mais alguma opinião? Para complementar aí a Júlia? Ou não?
Hum? Parabéns, Daniel, isso mesmo. Mandou bem. Na verdade, eles ficaram olhando as nações vizinhas e eles, na verdade, anteciparam, né, o que já era projeto de Deus. Então, Deus permitiu que isso acontecesse, mas trouxe algumas consequências para o povo de Israel. E muitas vezes acontece conosco, né? Muitas vezes nós ficamos ansiosos para que alguma coisa venha acontecer, acaba Deus permitindo a antecipação, mas a gente acaba sofrendo algumas consequências. Então a gente vai ver quais foram as consequências da antecipação desse reinado. Verdade prática. Vou compartilhar aqui. Ops. Antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha sofrer dolorosas consequências. Isso não quer dizer somente aqui na nossa lição, porque conforme a gente faz toda terça-feira, além da gente praticar, aplicar, né, a lição à nossa vida, nós também trazemos algo da realidade. Então, diante dessa afirmação aí, diante desse parágrafo, o que a gente pode também hoje apresentar aqui? Que escolha que a gente pode fazer sem constar a Deus que pode vir se prejudicar? Alguém pode dar uma sugestão? De uma escolha errada que já fez e antes não consultou o Senhor e acabou tendo grandes consequências por isso? Ó, então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, antes de casar, se você não consulta ao Senhor, você pode ter uma grande consequência, não é verdade? Então, antes de qualquer coisa, da mais complexa a mais simples, o melhor que nós temos a fazer é buscar a orientação de Deus através da oração. E Jesus nos deu esse exemplo, né? Que está lá no livro de Lucas 6, do 12 ao 13, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu os 12. Amém? Então, o Senhor Jesus, que é, né, o Todo-Poderoso, buscou em oração aqueles que iriam caminhar com ele. Imagina nós também temos que fazer o mesmo. Então agora nós vamos para a nossa leitura em classe. Estão preparados? Você que está com a sua Bíblia aí, que não tem a revistinha, você vai abrir, eu já vou falar onde, você que está com a apostila é a página 22. E eu vou convidar vocês para estarem lendo, tá bom? Então é 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Mas os versículos vão aparecer aí na tela do seu celular. Então eu queria que o Daniel lesse para nós aí o 1 Samuel 8. Você pode ler, Daniel? Eu vou passando aqui na tela. Então vai lá. Só um minutinho, Daniel. Ó, vocês podem reparar aí que quem está falando é o povo de Israel. E olha como eles foram astutos. Eles aproveitaram de uma situação para pedir a antecipação ali da monarquia. O que eles fizeram? Eles falaram para Samuel que ele já estava velho, que ele não tinha mais condições, né, de seguir ali, dando as diretrizes para aquele povo. E então ele fala que os filhos dele não andam pelos caminhos. Então não tinha como suceder Samuel, colocando ele ali, né, de mãos meio que amarradas. Aí vamos ver o que acontece. Pode continuar, Daniel.
sobre essa nação. Aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Quando o povo fala para Samuel que queria um rei para estar dando ali para julgar aquela nação, isso pareceu mal para ele. E o que ele fez? Buscou o Senhor. E aí o Senhor disse para ele: Samuel, ouve a voz do povo, faz o que o povo quer, porque eles não estão rejeitando você, Samuel. O povo está rejeitando a minha liderança. Então vamos continuar. Agora, Júlia, você pode ler 1 Samuel 10, do 1 ao 7? Eu vou passando aí. Pode começar. Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens, junto a sepulcro de Raquel, em Zelda, os quais acharam-se as jumentas, e eis que teu pai e anda por causa de vós, dizendo, farei eu por e quando dali adiante chegares ao Tabor, ali te encontrarão 3 homens, vão subir. Pastor, eu não consigo ver. Tá, eu vou ler aqui porque essa parte tampa aí na... Só um minutinho. E quando, deixa eu ver onde tá. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outros o odre de vinho. Pode continuar. E te perguntaram, como está? E te darão 2 pães, que tomará das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? E aqui então foram as confirmações que foram acontecendo, né, após a permissão de Deus, para que Samuel então ungisse ali a Saul como rei. Então essa a nossa lição vai estar embasada nessa passagem. Até aqui tudo bem? Então vamos para a introdução. Eu vou ler para vocês. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo, embora a monarquia fosse um desejo nacional. Então, o que significa isso? Eles queriam antecipar essa forma de governo. E por conta disso, o Senhor permitiu. Então, nada foge do controle de Deus. Embora fosse um desejo deles, Deus permitiu. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia. A escolha do rei Saul, o primeiro rei, e continua, pastor, porque aqui corta. O primeiro rei de Israel e o mérito dessa escolha. Amém? Então vamos prosseguir. O primeiro tópico aí. Por que a monarquia?
Por que que eles queriam, então, esse sistema de governo? Dentro desse primeiro tópico vão ter 3 subtópicos que eu estou passando aí para vocês. O primeiro é um sentimento de orgulho nacional, que está baseado em 1 Samuel, capítulo 8, 4 e 5. O segundo, o fracasso de Samuel. O terceiro, rejeitando os planos de Deus. Você que está com a sua apostila, agora nós vamos ter que ler nela. Você que não tem, você vai ouvindo aí, tá bom? Tá nas páginas 22 e 23. Eu vou começar a ler aqui o primeiro subtópico e depois eu vou convidar vocês, ok? Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela para eu poder ver vocês um pouquinho. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, a Carol. Carol, tá dando para entender? Acho que tá. Então, tá bom. Então, ó, eu vou ler aqui e aí depois eu vou passando para vocês, ok? Por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam ele em tempos de crise. Então, davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora, que é aquilo que eu estava falando. Nesse caso, adotar um regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina, representada por Samuel. Ou seja, o pessoal queria ali que antecipasse, né, a monarquia, elegeram para eles o rei Saul, e quando eles tomaram essa decisão, eles como se tivessem falado assim que para eles seria mais importante o governo humano do que o governo divino. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo da sua real vocação sacerdotal profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Quando a gente deixa de seguir o propósito que Deus tem pra gente, para copiar o que o mundo está fazendo, nós corremos aí um grande perigo, não é verdade? Então é melhor a gente ficar naquilo que Deus tem para nós. Embora seja bíblico cumprir as nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Nós temos que entender isso. É aquilo que, na maioria das vezes que eu prego, eu falo. Muitas vezes a gente acha que está num trabalho porque a gente é secretária, porque é contador, porque é faxineira. Não importa o motivo, a gente acha que é por isso. Mas na verdade nós somos o 007 do Senhor. Nós estamos ali por uma missão espiritual. Há um fundo espiritual em tudo. Então nós temos que estar ligados. Amém? Ó o pastor aqui do meu ladinho. Liga o ventilador, pastor. Vamos lá. Embora seja bíblico cumprir as nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o 2 eu queria ver se a Andréia pode ler para nós, por favor. Tem que ativar o microfone, Andréia. Aí, isso, tô te ouvindo. Foi o último que usou a apostila, ele não sabe onde ele colocou. Não tem problema, não tem problema. Então o pastor vai ler aqui para nós, tá bom? Ele vai ler o 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. Dá para ouvir aí, irmãos? Amém? A arca da aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus. E os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciões tocou o coração do profeta.
pois ele sabia que seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Ou seja, é aquilo que eu disse para os irmãos. O povo de Israel estava ali de olho nas nações vizinhas, desejando ter o mesmo sistema de governo deles, e para isso eles usaram um argumento muito forte. Eles falaram ali para Samuel: ó, você já está velho e seus filhos não têm a menor condição de te substituir. E Samuel sabia que era verdade, então ele ficou sem argumento. Tá nos ouvindo aí, irmã Sueli? Irmão Peter, é só você desativar o áudio. Fica tranquilo. É só você desativar o seu áudio. Você fica tranquilo. Isso, vai lá, pastor. Tá nos ouvindo aí, irmã Sueli? Tá, ela tá. Tá? Aham. Então, vamos lá. Samuel era um líder aqui, né? Nesse sentido aqui, ó. Aqui, Morão. Nesse sentido, o pedido dos anciãos. Aqui, ó. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciões falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode ser dado por ocasião por amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmação pela Igreja de Cristo. O dono da obra é o Senhor. Então é aquilo que nós falamos agora há pouco. Não adianta você ser filho do pastor e substituir ele ali na obra. Em primeiro lugar, tem que se orar, né, a Deus para que ele venha confirmar, tem que buscar em Deus a quem é aquela liderança, e você também tem que ter a vocação. Não é porque eu sou a esposa do pastor que eu sou pastora. Eu sou a esposa do pastor, sim, mas eu também tenho o chamado pastoral, por isso que eu exerço essa função. Então, tudo aquilo que nós formos exercer tem que ser diante da vontade de Deus, tem que ser através da oração. Amém? Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o 3. Júlia, você pode ler para a gente? Você está com a revistinha? Rejeitando os planos de Deus. Então, eu vou ler aqui o 3, tá bom? O tópico 3 diz assim: rejeitando os planos de Deus. Irmãos, eu vou pedir para vocês desativar o microfone para não dar microfonia. Por favor, tá bom? Então vamos lá. Escolher a monarquia naquele contexto. Ô Peter, é só você clicar aí na tela para desativar o som, que aí fica tranquilo. Vamos lá. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus, desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus, ele é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que Deus é quem dá os líderes da igreja. Amém? Não somente os líderes da igreja, mas Deus está no controle de todas as coisas. E como eu disse no início da aula, e para aqueles que estão chegando agora, quando nós ficamos ansiosos, como quando nós queremos passar o carro na frente dos bois, como dizem por aí, e muitas vezes antecipamos as coisas por vontade própria, nós temos as consequências. Então, Deus, ele permite que a gente faça algo antes daquilo que ele tem. Só que, como a própria palavra diz, os planos de Deus, eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. E quando nós agimos antecipadamente, nós acarretamos para nós consequências. Não que os planos do Senhor não vão acontecer, eles vão acontecer, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Mas quando nós, com as nossas mãos, antecipamos, ele até permite, só que a consequência vem. Amém?
Então, até agora tem alguma dúvida? Não? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou Não? dúvida? Então eu vou compartilhar com vocês agora a telinha do resumo desse primeiro tópico, tá? Para a aula ficar gostosa, para vocês verem aí. Então vamos lá. Vocês estão visualizando a tela? Alguém pode me responder? Sim, tá escutando? Isso, escutei. Ó, então tá lá. Síntese do tópico 1. Peter, lê pra nós o que tá escrito aí, por favor. Síntese do tópico 1. Tá escutando? Tô. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas, ele corre risco, ele corre perigo. Pode ler. Deus havia chamado Israel para ser líder espiritual do mundo. Amém, irmãos? Ou seja, aquilo que Deus tinha para Israel era grandioso. E eles preferiram ficar no modelo do